Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por nos tirares do erro e do engano, Pai, e nos trazeres à Tua grande luz. Senhor, nada temos que temer, Pai, enquanto estivermos no Teu aprisco, debaixo da Tua asa, porque sabemos, Pai, que Tu tomas aos Teus filhos como a galinha toma os seus pintos debaixo da sua asa. Senhor, não deixe que nenhum de nós, por incredulidade, rejeite esse amor e esse afago. Mas mantém-nos, Senhor, unidos como aqueles apóstolos, no meio de uma Jerusalém que Te rejeitou. Mantém-nos, Senhor, debaixo da Tua asa, enquanto procuramos saber como Te servir melhor, como Te adorar melhor, como sermos melhores cristãos, como nos comunicar e tratarmos uns com os outros de uma forma melhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos livres, Pai, a afastarmos-nos de todo o erro e todo o engano que de perto nos tenta apanhar. Senhor, mantém-nos, Pai, a salvo. Mantém-nos, Senhor, debaixo, Pai, do poder do Espírito Santo. E que todo o nosso ato, toda a nossa palavra que sai da nossa boca, possa ser em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã, pedimos em Teu nome, nesse nome que é sobre todo o nome, o verdadeiro nome do verdadeiro Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia a todos. Vamos começar por abrir Apocalipse 12, versículo 9. E hoje não vamos falar de dinheiro, ok? E também não vamos falar de Apocalipse, apesar de abrir lá. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vamos ler, se estivermos juntos, amém? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Podem sentar, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta manhã. A ênfase que eu queria dar esta manhã, acho que está a saber aí o tema é como evitar o engano. E isto tem a ver com algumas coisas, porque eu tenho passado ultimamente, acerca de como descobrir a vontade de Deus. E ontem juntei aqui algumas escrituras e algumas coisas que queria falar hoje. E, basicamente, a ênfase que eu quero dar a este Apocalipse 12:9 é esta parte que diz: o diabo e Satanás engana todo o mundo. Portanto, ele tem uma estratégia. E a estratégia dele passa por enganar toda a gente, todo o mundo. E o mundo vai atrás. Agora, isto não aconteceu da noite para o dia. Isto é um processo. Isto é uma estratégia. Satanás é como um caçador e ele prepara armadilhas. Nada de errado com caça. A caça, eu acho que a caça até é mais justa para os animais do que criá-los, não é, numa cerca e depois levá-los todos para o talho. Eu acho que a caça dá-lhes uma oportunidade de fugir, de lutar, não é? Mas pronto. Portanto, ele é como um caçador e ele coloca armadilhas. Às vezes esconde-as muito bem. E ele coloca armadilhas no caminho a ver se consegue apanhar alguém. Ok? Portanto, todo mundo, diz a Escritura, está a ser hoje enganado por Satanás. E nós sabemos que nós estamos a viver hoje partes deste capítulo de Apocalipse 12. Nós estamos a viver partes disto. Portanto,
nós estamos a viver neste tempo, em que o mundo todo está a ser enganado por Satanás. Agora, a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda à nossa volta, ele brama como um leão, nós conhecemos a Escritura, ele anda a ver a quem pode tragar, e ele tem momentos, nós temos momentos de fraqueza em que ele nos consegue enganar, nós temos momentos em que nós fazemos coisas erradas, somos tentados, caímos em tentação, mas ele, ainda assim, ele não consegue arrebatar a nossa alma. Então, ele olha para nós de uma maneira um pouco diferente do resto do mundo. Portanto, ele aos outros, ele consegue... Nós já temos falado aqui, às vezes, de demonologia, coisas assim. Então, aos outros, ele consegue enganar e ele consegue entrar cada vez mais ao longo da vida. Já viu aquelas pessoas que começam muito bem, quanto mais velhas, pior, mais rabugentas. O diabo tem cada vez mais poder. As defesas começam a baixar com a idade, com o cansaço. E o diabo tem cada vez mais lugar na vida daquela pessoa. Nós temos que ser espirituais, não é? Porque Deus não põe ninguém assim, certo? Ok. Portanto, o que é que acontece? Ainda que muita gente tenha algo dentro dela chamado uma consciência, qualquer coisa assim, quanto mais o tempo passa, porque não há um alimento espiritual, essas barreiras vão caindo. Ok? Ok. Então, ele olha para nós de uma maneira ligeiramente diferente, mas isso não impede que Satanás tente vir contra nós. Aliás, ainda o espicaça mais. Portanto, ele tenta encontrar maneiras, ele estuda-nos, ele olha para nós, ele vê o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos, ele vê que reações é que nós gostamos de ver nos outros, ou que não gostamos de ver nos outros. Ele começa a trabalhar nestas coisas, para nos tirar do caminho, para nos desviar de alguma forma, e sempre que ele consegue fazer alguma coisa em nós, para ele isto é uma vitória. E nós sabemos que para Cristo, às vezes a Escritura é bem forte e diz que crucificamos novamente Jesus Cristo. Ok? Às vezes a Escritura é mesmo forte nestas coisas e diz que nós podemos crucificar novamente o Senhor Jesus Cristo. Por outras palavras, Ele pagou os nossos pecados e nós estamos a escrevê-los sobre nós outra vez. Ok? É isto que isto quer dizer. Agora, Ele anda à nossa volta, Ele brama como leão, Ele tenta ver. A ideia dele, o objetivo que ele tem, é levar-nos a algo que não devíamos fazer, é colocar-nos num lugar onde não devíamos estar, é pôr-nos com pessoas com quem nós não devíamos estar. Esse começa por ser o objetivo dele. Porque ele é ardiloso, não é? Ele tem inteligência. E ele sabe que se pegar hoje em nós e amanhã nos colocar num bar de strip, nós não vamos aceitar isso, não é? Certo? Isto é um exemplo. Se nos pegar hoje e amanhã ele nos quiser levar beber whisky para o bar, nós não vamos aceitar isso. Portanto, ele tenta levar-nos passo a passo para que nós não demos conta que é ele que está a trabalhar. É assim que ele funciona. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, na nossa jornada, o chegarmos ao fim ou não, o nós sermos fiéis à palavra ou não está nas nossas mãos. Ok? Não há uma capacidade nossa, ou uma habilidade. Ok? Não é. Deus, está mais interessado que cada um de nós, como filho e filha, chegue ao fim do que nós mesmos. Ele está mais interessado, porque ele tem algo dele dentro de nós, então ele tem ainda mais interesse que cada um de nós salve do que nós com a nossa força de vontade. A minha força de vontade não leva ninguém ao céu, ok? Ok? Portanto, ele olha para nós e ele é a parte mais interessada, porque ele não pode perder nenhum dos seus, ok? Ele não pode ir contra a palavra. Se ele perdesse um dos seus, ia contra a palavra.
Então Ele tem todo o interesse que cada um de nós chegue ao fim. Que seja um daqueles que perseverou até ao fim. Quem perseverar até ao fim será salvo. E portanto nós devíamos estar gratos a Deus. Gratos. É Ele que nos sustém. Amém? É Ele que nos mantém lá. E nos momentos de fraqueza, é Ele que nos traz outra vez. É Ele que nos chama outra vez ao aprisco quando nós caímos. Porque Satanás não chama ninguém ao aprisco, ok? Ele vai nos continuar a levar para baixo e mais para baixo, é assim que Satanás funciona. Portanto, se nós temos os nossos altos e baixos, o Deus da montanha é o Deus do vale, ok? Para Satanás não há montanha outra vez, ok? Ele levava-nos para baixo e para baixo e para baixo e para baixo. É assim que funciona com ele, ok? Portanto, nestes altos e baixos, tudo isto funciona para a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, ok? E para a nossa relação uns com os outros no corpo de Cristo. Às vezes, há momentos em que Ele nos tenta ensinar coisas. Às vezes, há momentos em que Ele nos castiga. Ok? Para nós aprendermos alguma coisa. Porque Ele é o melhor Pai. Ok? E Ele é um Pai tão especial que Ele até entregou o seu próprio Filho para a salvação. E o único pai que estava disposto a fazer isso, que eu conheça, foi Abraão. Que tinha a maior fé em Deus, ok? Que ele colocava tudo à frente por causa de Deus. Colocava todas as coisas para trás, deixava tudo de lado por causa de Deus, ok? Portanto, Deus é um Pai especial. Ele sabe exatamente o que é que tem de dar ou não dar aos seus filhos, ok? Às vezes os pais arranjam compromissos, não é? Pronto, vamos fazer aqui um acordo. Ok, eu deixo-te, mas tu tens que fazer os trabalhos de casa na próxima... Sei lá, estas coisas assim. Os avós acho que ainda é pior, ouvi dizer. Mas Deus não faz essas coisas. Ele sabe que se não é bom, acabou. Ok? Não interessa, pode chorar, pode berrar, não interessa. Deus sabe que não é bom. Indo contra isso, estamos a ir contra a vontade de Deus, ok? Só coisas básicas que nós já sabemos. Agora, há pessoas a quem o medo de errar congela. Não é? As pessoas, será que eu devo fazer isto? Será que eu devo fazer aquilo? Se calhar Deus não está nisso. Então não fazem nada, ok? Porquê? Porque têm o medo de errar. Mas, ora bem, não vou tomar decisão nenhuma, não vou dar este passo, porque posso estar aí contra a vontade de Deus. Okay? Mas não é assim que funciona com filhos e filhas de Deus. Não é assim que funciona. Okay? Os filhos e filhas de Deus são pessoas guiadas. Okay? São pessoas guiadas. São guiados pelo Espírito de Deus. Okay? Daí que as coisas funcionam nas suas vidas. Porque eles são guiados pelo Espírito de Deus. Okay? Deus vem e Deus diz-lhes exatamente onde é que temos de colocar os pés. Deus diz-nos, o passo é para ali. Deus vem e inspira-nos, o passo é para ali. Deus vem e diz-nos, a decisão é esta. Ok? Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, conformar significa, por um lado, aceitar. Por outro, significa ser igual. Portanto, Paulo está a dizer, não sejam iguais, nem aceitem este mundo. Mas transformai-vos. Transformar é mudar. Certo? Transformar é alterar, mudar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, isto é o que nós queremos para a nossa vida. A vontade de Deus. Queremos seguir a vontade de Deus. Quanto mais nós temos experiência cristã, nós mais aprendemos que temos que abandonar a nossa vontade, abandonar o nosso próprio desejo, porque a melhor vida que se pode viver é a vida cristã, ok? A melhor vida que nós podemos ter é quando Cristo vem e vive em nós. Se nós começarmos a pensar as coisas boas que nos têm acontecido, as vitórias que temos alcançado, nós temos que ser sinceros e reconhecer que por nós, pela nossa vontade, pelas decisões da carne, nunca lá chegaríamos. Ok? Nunca lá chegaríamos. Portanto, temos que atribuir essas coisas a eles. A canção diz, conta as bênçãos.
Ok? E nós raramente fazemos isso, muitos de nós. Raramente contamos as bênçãos. Ok? Agora, hoje, no entanto, vivemos tempos perigosos. Ok? Vivemos tempos perigosos. E temos de ter cuidado para não sermos enganados. Ok? Seja qual for o passo que temos de dar, nós temos que ter a certeza que é o Espírito Santo quem nos está a inspirar, a guiar, a conduzir. Ok? Temos que ter essa certeza, porque há todo o tipo de armadilhas à nossa volta. Ok? Todo o tipo que nós podemos imaginar. Foram anos e anos e anos, séculos atrás de séculos, de Satanás a estudar o povo de Deus. Ok? Séculos e séculos e séculos que Satanás teve para preparar este mundo da maneira como ele está. Agora, uma armadilha tem, em primeiro lugar, um objetivo que é enganar. Okay? A armadilha está colocada para enganar. Ok? Portanto, se nós tivermos uma ratoeira, por exemplo, o único objetivo que aquilo tem é trazer morte para o rato, certo? Não há mais nenhuma ideia ali. A ideia é morte. Agora, nós pintamos aquilo de outra maneira. É ou não é? Nós pintamos aquilo, nós dizemos assim, olha, está tudo bem. Nós queremos pôr o animal o mais descansado possível. Nós queremos pô-lo, nós queremos dizer assim, não tem mal nenhum. Nós queremos que o animal se sinta o mais à vontade, não tenha problema nenhum a olhar para aquilo. Nós queremos tirar todo o cheiro daquilo, queremos colocar aquilo no sítio mais de passagem possível, para que o animal, quando saia, olhe para aquilo e esteja completamente à vontade. Ok? E depois a armadilha promete sempre alguma coisa boa. Portanto, nós pomos lá queijo ou chouriço, quanto mais fresco, melhor. Portanto, pomos sempre ali qualquer coisa para prometer alguma coisa boa, para que o animal se sinta até com desejo de ir lá. Ok? Qual era o objetivo disto? Trazer morte. Ok? Mas todo este quadro é pintado aos poucos. E depois nós colocamos aquilo num sítio onde o rato mais ande. Nós não colocamos debaixo da travesseira, porque ele não vai lá. Nós colocamos aquilo no sítio lá, sei lá, na cave, no sótão, debaixo dos móveis, qualquer coisa. Nós colocamos aquilo no sítio onde o animal mais passa, que é para ele se sentir completamente familiarizado. Passa uma vez, passa duas, passa três, começa a olhar para aquilo, passa quatro e depois acaba por ir lá e provar. Ok? É assim que uma armadilha funciona. Qualquer armadilha funciona assim. E, no final, aquele isco, aquela coisa, pretende até esconder algo que está por baixo. Não é como no anzol. O anzol também promete alguma coisa boa, mas por baixo daquele alimento está o perigo. Não é? Então, estas coisas são colocadas, estas armadilhas funcionam desta forma. A intenção é enganar, prometem algo de bom, são colocados de uma forma que nós não demos conta, locais de passagem, e nunca se parece com uma armadilha. A partir do momento em que uma armadilha parece uma armadilha, o caçador vem, pega, tira aquilo tudo dali e vai pensar noutra maneira de fazer as coisas. Ok? A partir do momento em que a armadilha é descoberta, mais vale tirá-la de lá porque não está lá a fazer nada. Ok? E as armadilhas do nosso inimigo são exatamente desta forma. É exatamente assim que funciona. Ok? Mateus 7, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Às vezes nós temos esta ideia que se toda a gente faz, se toda a gente diz, se toda a gente vai, então é porque está bem. Nós temos dentro de nós, praticamente toda a gente tem dentro dela, aquele desejo de se conformar.
de não se destacar na multidão, mas ser igual aos outros. E depois nós chegamos a uma vida cristã e por causa da maneira como o mundo está, nós passamos a remar contra a maré, passamos a ser diferentes de toda a gente, passamos a falar diferente de toda a gente, deixamos de ir aos locais onde toda a gente vai. Ok? Agora, quem de facto quer uma vida sem preocupações, não é? Há quem queira. Às vezes ouço, o que eu queria era uma vida sem preocupações, sem nada que exigisse do meu tempo. Se quer uma vida assim, eu só me estou a lembrar de duas coisas. O milénio, ok, se calhar, ou o cemitério. O cemitério também tira as preocupações todas. Mas quem vive aqui, a vida é assim, ok? Há preocupações. Eu só queria lavar os pratos quando me sentisse capaz. Eu só queria trabalhar quando me sentisse capaz. A vida não é assim, certo? Não funciona assim, ok? Nós temos coisas sobre nós, temos responsabilidades em cima de nós e nós temos que saber lidar com elas. Ok? A vida é assim. Ok? Uma vida responsável. A vida sem preocupações é a Laodiceia. Ok? Eu vou quando me sentir capaz, ninguém me pode colocar pressão. Isso é a Laodiceia. É assim que funciona lá. Agora, Paulo diz, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou deste mundo, e nós sabemos quem é, Satanás, cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De facto, há uma mudança drástica na vida de uma pessoa quando ela vê a luz do Evangelho. Isto faz-me lembrar aqueles dias em que eu acordo à meia da noite e eu sei, está tudo escuro, e eu sei que deixei alguma coisa no meio do caminho. Eu não posso ligar a luz, que acordava toda a gente. E então eu vou, e eu sei que deixei alguma coisa no meio do caminho. Então eu vou, e eu inclino-me assim para trás, não é? E vou assim às apalpadelas a ver se descubro onde é que está aquela coisa que eu lembro-me, tenho a certeza que ficou ali algures. Ok? Agora, quando nós temos luz, nós vamos, fazemos, tiramos, pomos, etc. Nós vemos tudo à nossa frente. Quando não temos a luz, aí é que há o problema. Ok? Agora, de facto, quando nós entramos no Evangelho, nós recebemos a luz da glória e nós passamos-nos a mexer de maneira diferente. Ok? O que Satanás tenta é bloquear esta luz. Satanás tenta tirar-nos esta luz. Porque ele sabe que nós vamos detectar as armadilhas. Ok? Nós sabemos que nós vamos passar a apanhar estas coisas. Por exemplo, se tiver luz, o rato vai olhar e ele vai ver que está ali qualquer coisa. Se não tiver luz, o rato vai ao cheiro do queijo, do chouriço. A probabilidade do rato ir lá é muito maior do que se tiver luz. Ok? Ou aquelas armadilhas que eu já vi, que tem assim um pau e o coelho vai buscar aqui uma cenoura e aquilo sobe e fica o coelho lá em cima preso. Coisas assim. Ok? O que Satanás tenta é bloquear esta luz. Ok? É levar-nos a sítios que não haja esta luz, é levar-nos a perder os nossos olhos espirituais que recebam esta luz, é tirar-nos de onde esta luz é falada, ok? É esse o objetivo que ele tem, ok? Portanto, bloqueando esta luz, nós passamos a voltar a caminhar no escuro, a andar de maneira diferente. Nós já não conseguimos ver, nós já não apanhamos as armadilhas todas, ok? Mas Paulo diz em 2 Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente
do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo sabia que tipo de ensinamento eles tinham. Paulo sabia, porque foi ele que trouxe. Paulo sabia que tipo de fé eles tinham. Foi ele que a trouxe. Então ele disse, não vos movais facilmente desse entendimento. Ok? E ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Vocês têm a verdade. Ninguém vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que enganador que ele é. Que enganador que ele é. Mas Paulo falou isto aos santos da primeira era. Ok? Mas, de facto, ele está a falar para o nosso dia, quando se manifesta este homem de pecado. Mas veja, as mentiras que ele tenta fazer, ele tenta assentar-se como Deus, tenta estar no templo de Deus, tenta parecer Deus quando não é. E há pessoas que dizem, eu imediatamente dizem logo, eu não me ia deixar enganar por isto. Eu não ia cair nisto, eu ia logo detectar estas coisas. Mas Satanás disfarça-se bem. Satanás consegue enganar bem. Ok? Nós só vamos saber o que é verdade e o que é engano por revelação, não é por a nossa habilidade, não é pela nossa esperteza ou capacidade, não é por isso. Só por revelação. Só quando nós temos luz é que conseguimos detectar a armadilha do inimigo. Agora, continuando. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério de injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Agora, ao não receberem o amor da verdade, Deus entregou-os ao erro e à mentira. Repare. Ao não receberem o esplendor e a luz da verdade, e como todos têm que ser guiados, Deus entregou-os ao erro e à mentira. Ok? Não é por não terem acesso, não é por serem cegos, não, foi apenas por rejeitarem a luz da verdade, o amor da verdade. E agora o que é que acontece? Eles acreditam e defendem a mentira. Ao crer, é acreditar e é defender alguma coisa. E estes agora creem na mentira. Porquê? Porque receberam a luz e rejeitaram. Ok? Mas Paulo diz, neste capítulo, mais à frente, ele diz, devemos sempre dar graças a Deus por vós, por vos ter elegido para a salvação e fé na verdade. Portanto, há aqui eleição nestas coisas. Agora, nós nunca teríamos a hipótese de ver a verdade, nós nunca teríamos a capacidade de ver a verdade com a quantidade de erro que anda à nossa volta. Ok? Nós nunca teríamos chance com a quantidade de engano que anda no mundo, a não ser que Deus nos tivesse escolhido desde antes da fundação do mundo. Ok? Mas Deus escolheu-nos desde antes da fundação do mundo e nós agora vemos a verdade. Ok? Portanto, Satanás estuda o ser humano, ele estuda-nos a nós, ele estuda a igreja, ele planeia, ele monta a sua estratégia sempre para enganar, sempre para se esconder, querendo parecer Deus e não é. Ok? Sempre, é sempre essa o seu estratagema. Nós, o que é que acontece? Nós temos de estar sólidos na verdade
para conseguirmos reconhecer as obras dele. A Bíblia diz que enganaria, se possível fora, os escolhidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é por habilidade alguma. Se fosse mesmo pela nossa habilidade, seríamos enganados. Porque é tão parecido, é tão próximo. Mas é por eleição. Então nós conseguimos olhar, porque estamos debaixo da verdade, nós olhamos e conseguimos ver o engano. Ok? É a única maneira. Enganaria, se possível fora, os escolhidos. Agora, engano significa atos que pretendem propagar, espalhar algo que não é verdade. Ou que não é completamente verdade. Engano é uma transgressão que provoca sentimentos de traição e desconfiança entre as partes. Ok? Este é o resultado do engano, e a definição é propagar alguma coisa que não é verdade, espalhar alguma coisa que não é verdade. Um dia, um exemplo, Davi cometeu adultério e mandou Urias para a frente de batalha, depois ele morreu, e Natão, o profeta, veio ter com Davi. E Davi disse, a resposta foi, estava tudo bem no seu reino. Esta foi a resposta de Davi face àquela crise que estava a acontecer no coração de Davi. Mas ninguém sabia, certo? Mas ninguém sabia. Israel continuava, mas dentro daquele palácio, naquela câmara, naquele trono, estava ali um problema. A luz da verdade chegou e Davi disse, está tudo bem no reino. E às vezes nós passamos por estas coisas. Nós sabemos que algo está errado, mas nós conseguimos raciocinar dentro de nós, introduzir aqui um raciocínio que nos engana dizendo que está tudo bem. Ok? Agora, a pessoa acha, então, neste estado, nesta condição, a pessoa acha que se mentir e se enganar os outros, e se enganar ela própria, vai tudo ficar bem, até Deus vai acabar por esquecer. Este é o raciocínio que vai na mente desta pessoa, que está nesta condição. Mas será que é assim que funciona? Jesus olhou para a nossa era e de todas as coisas que Jesus podia ter dito acerca da nossa era de Laodiceia, ele decidiu falar sobre isto. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. E o diagnóstico de Deus é, não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tudo aquilo que esta era acha que está a acontecer, tudo aquilo que o povo desta era pensa que está certo, está completamente distorcido da realidade. Ok? O diagnóstico de Deus, tudo o que eles acham, Deus está a dizer, como dizes, portanto, eles dizem, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. E o diagnóstico de Deus, aquilo que Deus pensa acerca deles, é totalmente oposto àquilo que eles estão a falar. Ok? Eles acham que está tudo bem, fazem uma autoavaliação. Eu estava a ler esta semana acerca de pessoas no trabalho e a autoavaliação que fazem delas. E é engraçado, o estudo dizia que as pessoas incompetentes acham que está tudo bem. Acham, a avaliação que fazem delas é que trabalham muito bem. E eu já trabalhei com pessoas assim, completamente incompetentes, são confrontadas e acham que estão a fazer bem, acham que são os melhores lá dentro. E isto é um resultado de uma coisa chamada incompetência. Leva a que a pessoa nem se aperceba, nem consiga avaliar a sua própria. Eu lembro de pessoas na escola assim. Autoavaliação. Notas. Negativa, negativa. Mas eu fiz sempre os trabalhos de casa. Mereço 4. 4. E a pessoa ficava assim. Estás a brincar. E eles
Não, porque eu falo nas aulas, arranjavam assim uma justificação qualquer, achavam, sinceramente, que tinham todas as capacidades e os resultados ali à vista. Ok? É pessoas assim. Agora, esta avaliação que Deus faz da nossa era, do tempo, das igrejas, do povo da nossa era, é esta. Tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo, é tudo um auto-engano. Mas conseguiram, por causa da igreja onde andaram, ou das capacidades que têm, conseguiram convencer-se de que estava tudo bem. E na mente delas está tudo bem. E Deus está a dizer, essa visão é completamente oposta. E é isto que vai hoje no mundo aqui, à nossa volta. Em Filadélfia, no livro das Eras, o profeta diz, o eleito não só será guardado, como, assim que este movimento se torna a imagem erigida à besta, os santos vão no rapto. E este movimento encantador, cativante, que começou no companheirismo em Éfeso, vai tornar-se o monstro de Satanás que corrompe e engana o mundo inteiro. Aquilo que nós lemos em Apocalipse 12. Porque o sistema da Igreja Católica Romana e Protestante, ao se unirem, vai controlar toda a riqueza do sistema mundial e vai forçar a Terra inteira a ir até à sua armadilha religiosa, ou vai matá-los, ao lhes recusar o privilégio de comprar e vender, através do qual conseguiriam ter o sustento. Isto aqui está a falar da marca da besta. Mas ela está a começar, ela já anda aí, ok? Agora, algo começa aqui a aparecer na Terra e ao mesmo tempo há um grupo que começa a sair da Terra. Não sei se reparou. Ao mesmo tempo. E agora estamos a falar aqui do mundo inteiro. Isto é uma coisa poderosa. E é uma armadilha. Está aqui. A sua armadilha religiosa. Estamos aqui a falar de algo que controla o sistema e toda a riqueza mundial. Isto é algo muito forte. Isto é algo muito poderoso. Ok? E muitas pessoas pensam assim no mundo, com os números que temos, com o dinheiro que temos. Se nós nos unirmos, nós vamos conseguir trazer a paz no mundo. Há pessoas que pensam assim. Se estas igrejas, se nós nos unirmos àqueles, nós vamos ser os mais fortes e nós vamos conseguir deitar abaixo os ditadores e nós vamos pôr a Coreia do Norte no sítio e nós vamos pôr o Irão no sítio. E pensam assim e defendem isto. Agora, os sentimentos que nós temos e as impressões que nós temos não importam quando comparados com a palavra, ok? Não importam. Os sentimentos que nós temos, as ideias que nós temos, o raciocínio que nós fazemos, nada disso importa quando é comparado com a palavra. O absoluto é que interessa, ok? O absoluto é que interessa. Os sentimentos que nós temos não podem ser o nosso guia, certo? Não nos podem guiar, ok? Porque eles podem ser enganados. Porque se os sentimentos que nós temos e se o raciocínio que nós temos vai contra a palavra, é preciso realmente uma pessoa espiritual cá dentro. É preciso nós termos a pessoa, com letra maiúscula, espiritual, que venha para que nós lhe possamos entregar os nossos próprios sentimentos. Ok? Nós temos que... A vida cristã é, de facto, a melhor vida que nós podemos ter. Mas é uma vida em que os nossos sentimentos e pensamentos não controlam. As nossas opiniões não controlam. Ok? Mas, de facto, esta é a melhor vida que nós podemos ter. O povo de Deus é o melhor povo com quem nós podemos estar. Ok? Quem já esteve dos dois lados sabe a diferença, ok? Agora, eu arranjei esta imagem, encontrei esta imagem. Há todo tipo de memes na internet acerca disto. Não faz mal se demorar algum tempo a perceber o que é que está aqui a acontecer. Mas basicamente, eu vou dar aqui alguns segundos para nós analisarmos o que é que está aqui a acontecer. O de cima é um gato,
Não é? Os dois de baixo é um animal que nós por acaso não temos aqui, mas este animal chama-se um guaxinim. Aqui não há, em Portugal, que eu saiba. São os animais que gostam de roubar coisas. Mas basicamente o gato acha que por aquela transformação, o gato acha que se consegue misturar no meio daqueles animais. O gato acha que é um deles agora. Ok? O auto-engano, que foi aquilo que eu pus em cima, o auto-engano é o resultado de um processo mental que leva o indivíduo a aceitar como verdadeira uma informação tida antes como falsa, até aquele momento. Portanto, o auto-engano é um processo em que a pessoa antes sabia que era falso e agora há um processo mental e ela acha que, afinal, ok, afinal isto está tudo bem, afinal não faz mal, afinal, ali dentro. E quem está à volta consegue ver o erro. Okay? Quem está à volta sabe que aquilo é um gato. Ok? E eu diria que este é o pior tipo de engano. Ok? Porque não importa o que se diga a esta pessoa agora. Não importa que diga que o gato está errado. O gato aceitou na cabeça dele que faz parte daquela família, daqueles animais. E não importa o que diga o gato, acabou. Lá dentro, o gato acha que está bem. Ok? E este é o pior tipo de engano. E isto é preciso algo sobrenatural para tirar a pessoa deste estado. Ok? Quando nós nos enganamos a nós mesmos, é preciso algo espiritual para nos libertar. Salomão diz em Provérbios 26, como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Porquê? Porquê que Salomão diz isto? Será que esta pessoa não se dá conta do mal que está a fazer? Será que não se dá conta da destruição que isto traz? Imagino que eu ia ter com alguém, por causa daquelas coisas que nós falamos, de finanças. Vamos imaginar que andava aqui alguém na igreja, que ganhava mais do que eu, e eu chegava lá e dizia assim, olha, eu vou olhar para as suas contas, eu vou olhar para as suas finanças, para o ajudar a pôr isso em ordem. Mas o meu objetivo era simplesmente, aquela pessoa ganhava mais do que eu, e eu então ia lá, pegava nas contas, pegava na conta bancária e fazia assim umas transferências de vez em quando para a minha conta. 10 euros ali, na semana a seguir 20 euros, assim pouco de cada vez, para ninguém dar conta. E depois esta pessoa chegava à minha beira e dizia assim, olha, estas transferências aqui foi você que fez. Eu dizia assim, estou a brincar. Não tem mal nenhum, não se preocupe com isso. No mínimo, esta pessoa deixava de ter confiança em mim. No mínimo. E com razão. Mas o meu objetivo inicial, o propósito inicial lá no princípio, era enganar aquela pessoa. E depois quando sou descoberto, imagine, quer dizer, se nós olhamos e vemos o vizinho a atirar flechas para cima, a nossa reação, a reação imediata vai ser, o que é que está a fazer? Qual é a ideia aqui? Qual é o objetivo aqui? Não faz sentido. Certo? E aqui, quem engana o seu próximo e diz, eu estou a brincar. Porquê? Porque o engano é destruidor das relações. Certo? O engano, a definição de engano, é trazer sentimentos de traição. Ok?
Paulo diz aos Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Portanto, há pessoas que dizem assim: isso, a igreja onde vocês andam, eu vi uma notícia, e eu ouvi falar, e havia lá um que fugiu com a mulher do outro, e não sei o quê. E o profeta dizia assim: de facto, essas coisas acontecem. Mas a única diferença para as outras igrejas é que as outras igrejas têm uma política instituída em que eles abafam essas coisas. Essas coisas acontecem e eles abafam. Fulano canta muito bem e tem outra mulher não sei onde e um filho dela. Ora bem, o que é que vamos fazer? Se calhar, se isto ficar público, se isto se tornar público, aquela pessoa já não vai poder cantar. Que problema. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós vamos encobrir isto para que esta pessoa continue a poder cantar. Portanto, a única única coisa que existe é esta politiquice. E esta politiquice abafa, como nós às vezes ouvimos, não é? Os padres que são pedófilos e não sei o quê. O que o Vaticano faz tem ali uma administração de não sei quantas pessoas, pagas a tempo inteiro, cujo objetivo é abafar estas coisas. Não é tratar de problema, é abafar estas coisas. Portanto, Paulo diz assim: estas coisas podem acontecer até no nosso meio, certo? Porque nós não temos, só porque estamos na mensagem, isso não quer dizer nada, ok? Portanto, estas coisas podem acontecer no nosso meio, mas continuam a ser erradas, certo? Independentemente de quem seja, continuam a ser erradas, mesmo que seja eu que as faça, certo? Continua a ser erro e engano, continua a trazer sentimentos de traição, ok? Portanto, se alguém for surpreendido, diz Paulo, encaminhai com o espírito de mansidão, mas todos devem olhar para si mesmos e aproveitar essa oportunidade para se examinar a si mesmos, ok? Para que tal não seja mais achado no nosso meio, certo? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, se alguém acha que está acima da lei, se alguém acha que, mas o meu caso é diferente, engana-se a si mesmo. É auto-engano. E há pessoas que conseguem distorcer a realidade. Há pessoas que, por exemplo, um caso que se vê muito na mensagem o profeta diz: não convém que o ministro, que seja ministro, case com alguém que não é virgem, por exemplo. E há pessoas que se metem numa relação, este requisito não é cumprido, mas lá dentro não importa. Arranjam todas as justificações, ok? Pintam um quadro e chegam ao ponto, ok, mas o meu caso, pronto, é diferente. Eu posso. Todos nós sabemos, conseguimos olhar e identificar o erro. Mas para esta pessoa, na cabeça dela, aquilo é válido, aquilo funciona, aquilo é permitido. Ok? Isto é um exemplo que eu encontro muitas vezes. Aquilo que até nos outros é condenável, agora aqui passa a ser diferente. É diferente. No meu caso é especial. E Paulo diz, auto-engano. Na mensagem de Jeová Jireh, o profeta diz: sabe, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. O melhor caminho é encontrar a vontade de Deus e depois seguir por aí. Encontrar a vontade de Deus não importa se é muito difícil. Levanta a mão e diga: eu vou seguir com os poucos, isto é uma escritura, eu vou seguir com os poucos desprezados do Senhor. Comecei a andar com Jesus, agora, Senhor, vou continuar. Agora, é difícil permanecer na vontade do Senhor devido a todas as distrações,
a todas as coisas que existem à nossa volta. E todas as áreas da nossa vida, todas precisam de correção. Ok? Todas. Todas precisam de instrução. Todas precisam. Porque nós podemos falhar por cada uma das áreas, e há muitas, da nossa vida. Cada uma delas está sujeita a erro. Cada uma delas está sujeita a engano. Cada uma delas está sujeita a armadilhas. Todas precisam de correção. E toda a Escritura é inspirada e proveitosa para corrigir e redarguir. Redarguir significa repreender. Portanto, Paulo até, acho que é Tiago que diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e é apta para ensinar e para corrigir e para repreender e para nos trazer ao caminho. Okay? Porquê? Porque nós nascemos destituídos da glória. Ok? Ok. Poder de transformação. Agora, Ele quer transformar o nosso entendimento pela renovação, ou sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora, Satanás vem e coloca uma deformação na palavra, fazendo com que diga algo que não está lá. Ok? As palavras estão escritas na mesma, mas o entendimento não foi renovado. O entendimento não foi transformado. E Satanás consegue fazer-nos olhar para lá e ver algo que não está escrito. Ele consegue fazer isso por trabalhar no nosso entendimento. Lembra-se daquelas mensagens onde o profeta diz, depois do Éden, Deus decidiu trabalhar aqui e Satanás começou a atacar aqui. Lembra-se? Mas como lemos em Romanos 12:2, aquela escritura que dizia a perfeita vontade do Senhor, Paulo está-nos a avisar agora para olhar sempre para coisas que são puras, para não nos conformarmos com este mundo. Amém? Para não nos conformarmos, para que a nossa mente não receba aquele impacto dessas coisas deformadas. Ok? Portanto, quanto mais nós olhamos, quanto mais nós evitamos, quanto menos olhamos para essas coisas deformadas, menos o nosso intelecto receberá esse impacto. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo, como nós falamos, da publicidade? A publicidade tem o objetivo de colocar imagens em nós que façam impacto. Nós chegamos a falar, porque é que eles gastam estes milhões? Parece que nem faz sentido. Eles não estão a gastar estes milhões em publicidade para pagar menos impostos ou nada disso. Eles sabem que vai ter um impacto. Eles gastam 500 euros por segundo, ou lá o que é, ou 1000 euros por segundo em publicidade, porque sabem que vai ter um impacto. E quanto mais nós estamos a olhar para aquilo, mais a nossa mente vai pegar naquelas imagens e elas vão ser trabalhadas cá dentro. E aquilo vai trazer uma ideia, ou um desejo, ou vai trazer um impacto à nossa mente, de alguma forma. Amém? Quanto mais nós não olhamos para isso, quanto mais nós estamos afastados disso, menos teremos esse impacto. Às vezes, acontece, estamos em qualquer sítio, olha aquela música, e eu olho para... Qual música? Porque eu não tenho o Spotify, eu não ligo o rádio, eu não vejo a televisão, e toda a gente está a ser, olha a música do não sei quê. Ok? Ok, boa música. Agora, eu trouxe aqui um exemplo de algo que, às vezes nós vemos pessoas mergulhadas em jogos de computador. Algo dentro de nós nos diz imediatamente, quando a pessoa está lá horas e horas e horas, cá dentro nós sabemos que há alguma coisa errada ali. Mas às vezes, se calhar, não conseguimos explicar o que é. Mas nós sabemos, quando vemos alguém que cresce numa casa assim, mergulhada naquelas coisas, nós, se calhar,
a mim há algo que me diz que alguma coisa está errada ali. Ok? Eu trouxe aqui estes gráficos, isto está em inglês, mas é fácil de explicar. E aqui fala quem é que no mundo joga, seja computador, seja consola, não interessa. Quem é que, hoje no mundo, isto são estatísticas de 2018, quem é que joga computadores? 54% são homens, 46% são mulheres. Portanto, não é uma coisa de rapazes, primeiro. E por idades, 50%, mais de 50%, está entre os 21 e os 50 anos de idade. E nós achamos que jogos de computador e de consola e não sei o quê é uma coisa para crianças e jovens rapazes. E nós olhamos para as estatísticas e vemos que isso está tudo errado. Porque 15% dos jogadores no mundo inteiro são mulheres entre os 21 e os 35. E mais de 50% são homens e mulheres entre os 21 e os 50 anos de idade. Aquela idade que nós dizemos, já tem idade para ter juízo. Está lá. 50% dos jogadores estão nesta faixa etária. Aquela faixa etária em que têm idade para trabalhar e chegar a casa e se calhar fazer outras coisas. Não é? Ou se calhar não trabalham. Não é? Não sei. Acontece. Agora, o inimigo, o que é que o inimigo tenta fazer? O inimigo tenta levar-nos a colocar uma etiqueta. Isso é só para crianças e é só para aquelas idades assim assado. Isso é o inimigo que tenta fazer. Okay? Mas por estas estatísticas, nós já estamos a ver que isso não é bem assim. E qual é a razão? O que é que leva uma pessoa a chegar a casa e ir mergulhar nestas coisas? A pessoa vai dizer, auto-engano, a pessoa vai dizer, é para descontrair que isto... isso aqui. Mas a principal ideia, eu não estou a falar, quer dizer, há pessoas que vão pegar nisto e vão dizer assim, é tudo do diabo, não sei o quê. Eu não estou a falar de que fazer as palavras cruzadas é do diabo. Okay? Eu não estou a dizer que jogar xadrez é do diabo. Ok? Então, eu estou aqui a falar, estas estatísticas é daquele tipo de jogo, nós já vamos ver exemplos disto, mas é daquele tipo de jogos em que a pessoa tem um papel a desempenhar. Okay? A pessoa tem um papel a desempenhar. Então, este papel a desempenhar, a pessoa tem que passar o nível não sei quê, e a pessoa tem X missões para cumprir, e não sei quê. Então, a principal razão que está lá é saltar da realidade. Então a pessoa entra aqui, entra neste mundo, põe um nome, arranja uma imagem, arranja um fato para sair da realidade, para saltar desta realidade. Ok? Para dar um passo para fora do mundo. E a pessoa sente-se em controlo e sempre que quer, consegue desligar e voltar outra vez à realidade. Okay? A pessoa acha que tem este sentimento de controlo. Portanto, eu estou ali, mas é só durante este tempo e depois eu consigo saltar quando me apetecer. Okay? Esta é a ideia. Eu encontrei esta coisa aqui. Veja se percebe o que é que está aqui a acontecer. Portanto, basicamente, a pessoa está lá e tem esta pessoa e tem uma câmara. E hoje há programas que todos os movimentos daquela câmara são replicados naquele boneco. Portanto, tem uma pessoa, e a pessoa tem uma câmara, e todos os computadores hoje têm esta câmara, e a pessoa consegue, isto é um programa, há vários para isto, e a pessoa, todos os gestos, olhos, boca, voz até, é possível pôr um boneco. Agora, esta é uma imagem muito engraçada, não é? Mas nós conseguimos fazer já o salto. Então quer dizer, eu posso ser um assassino.
eu posso ser um ladrão, eu posso ser um demónio até. Certo? Com este tipo de programas. Eu não pus aqui outras imagens, mas há outras imagens um pouco mais fortes do que isto. Agora, isto permite, o termo técnico é fazer anamorfa da pessoa. Isto é um software que permite transformar a pessoa numa outra criatura. Anamorfa. Onde é que nós já ouvimos isso antes? Certo? Porque o Espírito Santo quer nos também transformar numa nova criatura. Ok? Agora, isto não é de facto uma transformação, porque a pessoa é a mesma. Isto é uma alteração, uma perversão momentânea da realidade. A pessoa não é transformada naquilo. Aquilo é uma máscara. Ok? Agora, esta imagem é muito plácida, muito pacífica, mas eu nem pus aqui outros exemplos que eles tinham, porque a pessoa pode ser o que se quiser. Pode ser um demónio com chifres, pode ter uma voz horrível, etc. E essa é realmente, isto é apenas um exemplo de realmente qual é a tática do nosso inimigo. Porque se o Espírito Santo em nós não nos leva a fazer alguma coisa, ele então, Satanás, vai ter de arranjar alguma estratégia para nos levar a fazer isto. Se ele não consegue fazer de nós uns demónios, se ele não consegue fazer de nós uns assassinos, ele vai tentar arranjar uma forma de nos colocar nesse mundo de alguma maneira. Ok? Portanto, eu posso transformar-me naquilo que eu quiser, desde que tenha o dinheiro para comprar este programa. Ok? Agora, se calhar a igreja também tem câmaras destas. E as pessoas vão à igreja e passam nesta câmara e o programa diz-lhes que eles estão muito bem, que eles são uns santos e que eles são não sei o quê. Amém? Se calhar a igreja também tem este programa, em que as pessoas vão lá e a imagem que lhes devolvem é que está tudo bem, é que não tem problema cortar o cabelo, é que não tem problema usar isto, é que não tem problema dizer isto, é que não tem problema beber uma cerveja, é que essas coisas assim. Se calhar há igrejas que também têm estas coisas. A pessoa entra lá errada e sai de lá uma santa, sem mudar nada. Apenas por causa do programa que a igreja tem. Agora, avançando. O conceito deste tipo de jogos, não é? Isto tem um nome que é portanto, jogos em que a pessoa tem uma ação para desempenhar, um papel para desempenhar, RPG, acho eu. Portanto, o conceito destes jogos foi copiado, eu estive a olhar para estas coisas. Isto foi copiado do modelo da pornografia. Ok? Este tipo de jogos. Portanto, a pessoa está ali, o jogador está ali, e basicamente está nos olhos de uma personagem. Ok? E este modelo foi copiado daí. A ideia que isto tem, o conceito por trás disto, é colocar o jogador, ou quem está a ver o vídeo, é a mesma coisa, colocar atrás dos olhos desta pessoa e transportar a pessoa para esta realidade virtual. Ok? E o papel nestes jogos é mesmo, a pessoa é mesmo um ator. É mesmo assim, é mesmo o termo técnico que é dado a isto. E eu estive a ver, na Força Aérea, no treino de pilotos de guerra, nos tempos livres, fazia parte do treino os pilotos jogarem este tipo de jogos de guerra, em que eles vão num avião, passam por cima de um país estrangeiro e o computador começa a dizer alvo, 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 e eles têm que disparar. Este tipo de jogos assim.
Há muito por aí. E fazia parte do treino destes pilotos passar por este tipo de jogos para lhes tirar a sensibilidade que o ser humano tem na altura de disparar. Porque eles sabem que quando vão lá em cima, apesar de estarem a cumprir ordens, há sempre algo que acontece no ser humano na altura de disparar. Será que há sempre uma questão ética ali? Será que eu devo fazer isto? O que é que vai acontecer? Qual é a consequência deste ato? Há sempre isso. Então, de forma a tirar estas coisas, fazia parte do treino, no tempo livre, jogar isto, para lhes tirar essa questão. Ok? Portanto, fazia parte do treino da Força Aérea fazer isto. Não era a coisa verdadeira, era treino. E a pessoa, nestas coisas, fica sempre com aquela sensação de controle, não é? Eu é que estou a fazer, eu posso desligar, eu posso limpar o histórico e continuar em frente. A pessoa tem sempre esta sensação de que consegue fazer isto. E a ideia que Satanás tenta transmitir com estas coisas é: eu posso ser quem eu quiser até que o jogo acabe, ou até que o vídeo acabe. Eu posso ser quem eu quiser. O conceito é esse. Eu posso ser um fora da lei. Eu lembro-me uma vez de um jogo em que a ideia era fugir da polícia. Portanto, nós não somos foras da lei, mas quando começamos a jogar essas coisas, momentaneamente o objetivo é partir qualquer coisa e fugir da polícia. Ou nós não somos nenhuns modelos, mas se eu pegar no FIFA não sei o quê, posso ser o Cristiano. Não é? Portanto, esta é a ideia que se tenta transmitir. Até acabar o jogo. Eu depois acabo, desligo e tal, continuo a minha vida. Ok? Agora, a ideia, tudo isto não passa de uma mentira, não passa de um disfarce, não passa de um sentimento momentâneo. E esta sensibilização, não é? Tirar aquela questão ética, aquela pergunta ética antes de carregar, essa desensibilização começa a trabalhar dentro da pessoa. Okay? Depois disto, quando isto começa a entrar na vida de uma pessoa, porque estas coisas começam aos poucos, não é? Satanás trabalha assim. Estas coisas começam aos poucos. E depois a pessoa, quando começa a estar mergulhada nisto, basta um pequeno passo até ao crime, até à mentira, até à infidelidade. Por exemplo, para nos contextualizar um pouco melhor, se nós virmos publicidade todos os dias, ou televisão todos os dias, nós vemos uma mulher em biquíni e não nos choca. Nós vemos, como o profeta dizia no outro dia, que estávamos a ler aqui, e dizia que estava um casal na igreja a fazer assim umas coisas, uns beijos e tal. Nós vemos isso no autocarro e já não nos choca. Porque nós vamos ser bombardeados dessas coisas sempre que ligamos a televisão. Está lá. A publicidade é assim. As novelas são assim. As notícias são assim. E o que é que isso faz? Faz com que deixe de nos chocar. Nós podemos ouvir palavrões a toda a hora, até o momento em que deixa de nos chocar. Se nós estamos num ambiente desses. Certo? Já não nos choca. Nós dessensibilizamos-nos por estar em contacto com o erro tanto tempo. Perdemos a sensibilidade. É o que a Bíblia chama, ficamos com a mente cauterizada. Ok? É isso que faz. Isto aplica-se a muita coisa. Se nós estamos debaixo da doutrina errada, a nossa mente fica cauterizada. Certo? Quando ouvimos a verdade, ela já não nos influencia mais. Porque a mente está cauterizada. Temos comichão nos ouvidos. Aquelas coisas que a Bíblia fala de uma forma espiritual, podemos aplicar de uma forma mais natural. E agora, há estudos científicos sobre este efeito, sobre esta perda
da sensibilização. E a conclusão é, quanto mais violento o jogo, a resposta cardiovascular é mais intensa, e o resultado do estudo era que a pessoa tinha uma reação mais fraca a coisas repugnantes e tinha uma reação mais intensa a indicadores violentos. Portanto, quanto mais agressivo e quanto mais repugnante fosse o jogo, a pessoa que estava no estudo a jogar estas coisas, maior era o prazer que sentia. Maior era a reação natural e a pornografia é exatamente igual. Ok? É exatamente a mesma coisa. Para quem está de fora, isto é tudo chocante. Mas quando o homem entra naquilo, a resposta... Eu estive a ler algumas coisas e aquilo é... Os efeitos que aquilo tem numa família, numa casa, a pessoa fica escrava daquilo. Ok? Não importa o que a Bíblia diga, a pessoa está escrava daquilo. E aquilo começa a atuar no casal, começa a separá-los, por todas as razões. É possível sair disso, ok? Todo o vício, toda a batalha que cada um de nós esteja a passar, todo o jogo, é possível sair disso, ok? Mas é preciso ajuda. É preciso pedir ajuda, ok? Mas é possível sair disso. Agora, eu, lendo estudos científicos e coisas assim, só de ler já choca os efeitos que aquela coisa traz a uma casa, à mente de uma pessoa, a resposta hormonal, emocional que traz à pessoa. É horrível. Ok? A pessoa fica presa àquilo. Porque ao mesmo tempo que a pessoa acha que pode se desligar e sair, mais depressa sente o desejo de voltar a ligar e entrar. Ok? Aquilo trabalha na mente da pessoa. Agora, a única coisa que nós podemos concluir ao falar destas coisas, que às vezes é importante relembrar estas coisas, nós achamos, um filho de Deus, não sei o quê e tal, está livre destas coisas. Não está. A nossa casa não está livre destas coisas. A nossa família não está. Nós não estamos livres destas coisas. A única coisa que às vezes é preciso é a armadilha certa, errada, no local errado. É nós estarmos com a disposição errada, à hora errada, no sítio errado. E nós podemos cair nestas armadilhas. Ok? Agora, a única conclusão que nós podemos tirar destas coisas é que Satanás tem andado a planear isto há muito tempo. Ok? Há muito tempo. Ele tem que ter este plano feito há muito tempo para enganar todo o mundo e para levar o mundo inteiro a cair nisto. Amém? De tal forma que consegue levar filhos e filhas de Deus a entrar nestas coisas. O mundo não está assim por acidente. Okay? O mundo não está na condição em que está porque aconteceu. Não. São armadilhas. Foi tudo planeado por um caçador bem experiente. Ok? No Éden, aquilo foi sedução. Certo? Serpente seduziu Eva a errar. Ok? E desde lá já passaram 6.000 anos. Paulo diz aos Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensei. Ok? Agora, se a Bíblia nos está a dizer isto, é porque nós podemos ter pensamentos ao contrário. Nós podemos ver coisas que não são puras. Embora nós temos o dever, como cristãos, de nos abster dessas coisas. Mas essas coisas podem vir ao nosso encontro. Ok? Nós vivemos neste mundo. Nós estamos rodeados de erro e de engano. Ok? Estas coisas vão tentar conquistar-nos, vão tentar vir sobre nós. Ok? Agora Paulo está a dizer, se há alguma virtude, louvor, pensai nisso. Porquê? Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Qualquer ato errado, qualquer ato de traição, de crime, qualquer coisa que é feita pelos nossos membros do corpo,
teve que ser pensado primeiro. Ok? Nós tivemos que pensar, nós tivemos que planear, nós pesamos os prós, nós pesamos os contras e nós decidimos tomar aquela ação. Ok? Às vezes isto é tudo muito rápido, às vezes nós dizemos agir sem pensar, não, estava lá, nós é que não pensamos o suficiente. Nós é que não esperamos o suficiente. Ok? Portanto, Paulo diz, nisso pensai. Ok? O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim. Isso fazei, e então a paz estará convosco. Para termos paz, nós temos de mudar os velhos pensamentos. Ok? Nós temos que os mudar. Agora, diz o profeta, este nascimento, há uma abordagem para isso. Há uma forma de chegar a esse nascimento. Tem de passar por um processo. Tal como qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo, tem de morrer primeiro. Senão não vive de novo. E você não pode manter o mesmo espírito. Não pode manter os mesmos hábitos. Não pode manter os mesmos pensamentos. Tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer. Morrer para o seu próprio pensamento, para nascer do pensamento dele. Que a mente de Cristo esteja em vós. Você tem de pensar os pensamentos deles. As coisas boas que nós fazemos, as vitórias que nós temos, é unicamente por sermos prisioneiros de Cristo. Amém? É unicamente por sermos prisioneiros de Cristo. Porquê? Porque nós temos um caçador que anda atrás de nós. Lembra-se do exemplo da gazela? Nós temos um caçador que anda a vigiar-nos. Não é? A gazela foge da chita. Mas a Bíblia fala que nós temos alguém que anda como um leão. A Bíblia diz em redor, ou seja, anda-nos a rodear, anda à nossa volta, anda a ver a quem é que pode tragar, comer. Não é? Então, como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Alguém eu lembro-me de já ter lido isto aqui, mas perguntaram assim ao profeta. Como é que acha que é a melhor forma de encontrar a vontade do Senhor em alguns assuntos importantes? E o profeta responde assim. Eu digo-lhe, caro amigo, a melhor forma de encontrar a vontade de Deus em alguns assuntos importantes é a oração. Vê? E ele depois, mas isto é muito genérico. Nós podemos orar, Senhor, eu preciso de orientação na minha coisa, amém. E vou fazer o que me apetece. Não é isto, certo? Não é assim que funciona. Agora, oração. Agora, é assim que eu faço, e ele especifica um pouco mais. Eu levo perante o Senhor e vejo aquilo que Ele diz. E eu mantenho-me neutro em relação a isso e não tomo nenhum dos lados. Ok? Porque nós podemos levar as coisas em oração e nada nos impede de fazer o que nos apetece. Agora, e Ele vê, eu mantenho-me neutro, eu peso as duas coisas e não tomo nenhum dos lados. Agora, claro, no meu caso, na maioria das vezes, se é muito importante, eu espero por uma visão. Mas com muitas pessoas, Deus não trata com visões. Deus trata connosco de forma diferente. Ok? Comigo, eu podia esperar a vida toda. Não ia aparecer visão nenhuma. Ok? Porque estas coisas são dons. Estas coisas nascem connosco. Ok? Agora, ele explica depois, eu não pus aqui porque era extenso, mas ele explica. A forma que você tem de fazer, muitas vezes, é leva a questão e espera. Não toma a reação logo, espera. E às vezes é a maneira como o nosso coração se inclina numa dada direção. E ele vai em detalhe em relação a isto. Às vezes é a maneira como até nós acordamos. A maneira como o povo diz, não é? Que o travesseiro ajuda a pensar. Às vezes é a maneira como nós nos vamos sentir em relação a um dos lados. E ele diz, às vezes, a resposta de Deus está nestas coisas. Outras vezes ele diz, às vezes Deus já nos deu a resposta. E nós estamos a levar outra vez a Deus porque queremos impor a nossa vontade. E Deus já nos deu a resposta lá atrás. E Ele não precisa responder outra vez em relação à mesma coisa. Amém? Deus não gosta muito de perder tempo. Não é? Então, Ele diz as coisas uma vez, está dito. Eva estava um pouco nessa de, se calhar este fruto, se calhar não é tão mau e tal.
vou perguntar a Deus outra vez o que é que Ele acha e tal, se calhar, porque Deus não ia responder outra vez. Deus já tinha dado a palavra. Mas Ele explica então, Ele vai então ao detalhe, Ele diz, ora bem, a ideia é nós estarmos neutros. Porque normalmente quando nós queremos tomar uma decisão, nós temos duas coisas, ou isto, não é? Então, nós queremos levar isto a Deus, mas mantermos-nos neutros, ou seja, submeter, lá está, as nossas emoções, os nossos pensamentos, que nós podemos ter, submetê-los. E depois aquilo que Deus disser, nós então tomamos como resposta proveniente de Deus, se somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos só fazer uma pequena oração. Podem vir os músicos. Espero que este tema possa ter ajudado alguém. Se não ajudou ninguém, ao menos tivemos alguma coisa com que falar hoje. Mas que possa ter ajudado alguém de alguma forma, porque isto foram coisas que têm... Às vezes nós temos momentos de decisão e temos de ver, não é medo de dar um passo errado, mas temos de avaliar realmente o que é que está a acontecer, o que é que está em jogo, não é? E é difícil às vezes nós não impormos a nossa vontade sobre as coisas. Nós temos um sentimento, ou nós achamos que vai ser assim, e se nós observarmos a nossa vida até agora, e se realmente fomos guiados por Deus ao longo da nossa vida, tentamos ouvir Deus ao longo da nossa vida, nós vamos ver que houve de facto aqueles momentos em que a nossa vontade coincidiu com a vontade de Deus, a nossa ideia coincidia com a vontade de Deus e foi o melhor. E depois vai haver aqueles momentos em que nós até nem queríamos, mas Deus de facto levou-nos ao melhor caminho e nós damos conta realmente a minha vontade não era a vontade de Deus e eu fui contra o meu desejo, contra o meu pensamento, mas realmente Deus estava naquilo. E é preciso muito treino para chegar a este ponto, em que nós conseguimos submeter todo o nosso desejo, pensamento, vontade, ideia pré-concebida, conseguimos submeter porque há algo em nós que trabalha, há a pessoa do Espírito dentro de nós que trabalha de uma forma diferente. É Ele que nos guia. Não são os nossos desejos, não são os nossos olhos que nos guiam. É Ele que nos guia. 114. Digno de glória, mas baixinho, está bem? Vamos orar enquanto meditamos nas coisas que falamos nesta manhã, pedindo a Deus que sempre cuide de nós e dos nossos passos e que em nenhum momento a nossa mente esteja cauterizada, porque isso vai nos impedir de ver a luz, vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Pai, este dia e agradecemos por estarmos aqui pela Tua grande vontade. Senhor, confiamos, Pai, que de alguma forma fomos tocados, Pai, de alguma maneira, porque todos nós passamos por estas coisas mais cedo, mais tarde. Todos nós temos sempre decisões para tomar. Todos nós caímos em armadilhas. Porque, de facto, o inimigo brama como leão buscando a quem possa tragar. E nós não estamos imunes ao inimigo. Estamos, sim, somos ainda mais um alvo a bater por esse nosso inimigo. Porque ele sabe que não pode fazer em nós aquilo que ele quer. Ele sabe que não pode conquistar-nos da maneira como ele quer, quando ele quer, usar-nos para o que ele quer. Ele sabe que, para nós, ele não tem caminho livre.
E isso o enfurece. E isso o leva a tentar vir contra nós como uma torrente. Mas a palavra diz que quando o inimigo vem contra nós como uma torrente, tu levantas, Senhor, o estandarte. Tu és um estandarte que se levanta na hora da aflição, quando o inimigo vem contra nós com mais força. Senhor, esse estandarte é a palavra viva. Nós, Senhor, oramos, Pai, para que cada um de nós seja, em cada momento, guiado, Senhor, pelo Espírito de verdade e de justiça. Senhor, oramos, Pai, para que todas as nossas decisões, tudo aquilo, Senhor, em que nós temos de ponderar, seja um emprego, seja uma futura esposa, seja a vida familiar daqui para a frente, seja as compras que temos de fazer, seja aquelas decisões que vão mexer na nossa vida, nós, Senhor, queremos, em primeiro lugar, submeter, Pai, ao filtro da palavra. Se isso não está na palavra, Senhor, Senhor, nós nem queremos levar a Ti, Pai, porque o absoluto não filtrou este tema. Senhor, se está na palavra, então queremos levar a Ti, Senhor, mas ajuda-nos a sermos neutros nessa questão, como o profeta nos explicava. Sermos neutros, não termos a nossa ideia pré-concebida acerca das coisas, não termos o desejo carnal à frente das coisas, mas, Senhor, sermos neutros, Pai, porque nós sabemos que a melhor vida para se viver é a vida cristã. A vida cristã implica que quem nos guia é Cristo. Quem decide por nós é Cristo. Não somos nós. Não vivemos por nós mesmos. Não é o salário nosso pela nossa força, como nós falávamos aqui. Não somos nós, pelo nosso entendimento, que conseguimos. Não somos nós que somos os mais fortes, ou os melhores, ou os mais entendidos, ou os mais inteligentes. Nada disso. É a sabedoria de Cristo. É a vitória por Cristo. E nós, Senhor, queremos ser vencedores, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós queremos ser, de facto, bem-sucedidos, tanto nas coisas naturais, como nas coisas espirituais. Senhor, vem, Senhor, a nós e manifesta a Tua vontade e que nós possamos ser humildes e sinceros ao ponto de aceitar essa vontade. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Jesus. Amém. Amém.